Portal Independente entrevista hoje o jornalista Gabriel Prioli, que passou pela redação da maioria dos jornais do país e das emissoras de televisão, ou como diretor ou como editor, e hoje atua como consultor de comunicação e consultor político. Professor, nós temos uma mídia no Brasil concentrada nas mãos de poucas famílias. Qual que é o impacto histórico disso e o impacto na democracia? Eu acho que é a perda de diversidade, né? Nós temos uma mídia que é muito monocórdia, né? Todo mundo fala a mesma coisa, é um número muito pequeno de empresas, né? E de grupos familiares que controlam essas empresas e compõem uma linha editorial que é praticamente homogênea, né? Você não tem diversidade. Professor, durante a era Lula, convencionou-se chamar o jornalismo que a grande mídia praticou contra o PT e contra as esquerdas de jornalismo de guerra. Que avaliação o senhor faz desse processo? Olha, eu acho que jornalismo de guerra talvez seja um pouco impreciso, mas certamente jornalismo de campanha, né? É uma ideia de utilizar o veículo de comunicação para campanha política, com fins políticos, né? Eu acho que isso é uma tendência, infelizmente, uma tendência mundial, não apenas brasileira, e corresponde a uma mudança no perfil do jornalismo internacional. Nós tivemos, no final do século XIX até o final do século XX, um jornalismo de padrão liberal, clássico, que separava claramente a função noticiosa, informativa, da sua função opinativa, quer dizer, a opinião da empresa jornalística, dos seus proprietários e tal, se dava nas páginas editoriais ou nas páginas de colunismo. Era ali que ela procurava influenciar a opinião pública, exercer, digamos, a sua atividade política. Mas o noticiário era preservado, né? Um noticiário que perseguia como ideal a isenção, o equilíbrio, né? A busca de diversidade de fontes, né? Esse jornalismo, infelizmente, entrou em declínio, né? Hoje a gente tem um jornalismo muito unidirecional, né? Você pega os veículos, assim, as fontes de informação se reduziram enormemente comparado aos tempos antigos. Você tem muito menos diversidade de fontes, muito menos, digamos, heterogeneidade de vozes falando, né, na imprensa, e você tem, de modo geral, um noticiário, uma pauta e a edição dos jornais voltada para um sentido político. Então, os interesses da empresa jornalística passam a ser, digamos, os condutores da linha editorial. Determinam o que é notícia, o que não é notícia, o que é importante e o que não é, e a forma como essas notícias vão ser tratadas. Isso, de certa forma, nos lança de novo, no caso brasileiro, lá no século XIX, nos antigos pasquins, na imprensa militante do início do período imperial, né, onde surgiu a imprensa brasileira e surgiu a partir exatamente de publicações de claro caráter político, partidário, onde se defendia teses, né, não tinha isenção nenhuma, equilíbrio nenhum. De certa forma, a gente está fazendo um recuo de 200 anos no tempo, né? É uma lástima que isso aconteça, porque o noticiário é muito contaminado, né? Hoje o leitor, para saber o que de fato está acontecendo, tem uma dificuldade muito grande, porque todas as notícias são, quase todas, a imensa maioria delas, são enviesadas politicamente a interesses que estão determinando como aquela notícia vai ser dada. Isso não é apenas noticiário político, não, é noticiário político, econômico ou cultural, né? Todas as áreas da cobertura jornalística estão sendo afetadas por esse fenômeno, que tem, como eu disse, tem uma dimensão mundial, isso acontece em outros países, vem acontecendo, mas não tão dramaticamente ou tão escandalosamente como está acontecendo aqui no Brasil, um país de mídia unilateral, monocórdia e absolutamente direcionada. O irônico é que uma certa direita no Brasil passou a propalar que a mídia brasileira ela é ocupada pela esquerda, que existe uma hegemonia da esquerda na mídia. O que o senhor acha disso? Eu acho mais um dos delírios da direita brasileira, ou desse setor mais extremo da direita brasileira,
que é de um grau de estupidez realmente impressionante, né? Sim, é fato que, pelo menos até o início deste século, a imprensa tinha nas suas redações um grande contingente de profissionais de esquerda, jornalistas que tinham formação política e opinião política de esquerda. No entanto, eles eram profissionais de veículos liberais e o seu trabalho se dava nessa dimensão, né? Há vários casos de jornalistas de esquerda que escreviam os editoriais de direita dos veículos onde trabalhavam, né? Isso sem problema nenhum, faziam isso, digamos, profissionalmente. Então é um mito essa ideia de que, pelo fato de que você tem jornalistas de esquerda dentro das redações, ou tinha, porque isso já praticamente não existe mais, que isso significava um noticiário de esquerda, né? Isso simplesmente não é verdade. O problema é que a direita tem uma dificuldade muito grande com um jornalismo isento, né? Com jornalismo crítico, com jornalismo... Então, naqueles momentos em que o jornalismo afeta eventualmente algum interesse ou passa do tom do que essa área dos leitores ou do público acha aceitável, eles entram nesse delírio de achar que é esquerdismo, né? Então, na verdade, na cabeça desse povo, tudo é esquerdismo, né? Tudo, absolutamente tudo é esquerdismo. Então, exatamente. Então, quer dizer, eu acho que não é uma opinião séria, né? Quer dizer, lamento que muita gente embarque nisso, né? Mas é uma opinião que não tem o menor fundamento, é puro delírio e tem que ser tratada como tal, como delírio. Mas você citou em vários momentos que a mídia brasileira tem um perfil liberal, mas não está acontecendo agora uma guinada para a direita, mais para a extrema-direita? Porque alguns veículos de comunicação hoje têm jornalista com um discurso de ódio mesmo, de extrema-direita. Não, sem dúvida alguma, essa é a tendência geral. A gente teve, então, durante um período grande e que atravessou a maior parte do século XX e tal, a gente teve um equilíbrio um pouco maior, uma imprensa basicamente liberal que procurava equilibrar numa certa balança as diversas visões políticas. Então as matérias você tinha não apenas no âmbito dos colunistas, né, dos articulistas de opinião, mas também no âmbito das próprias matérias, das pautas jornalísticas, uma procura de algum equilíbrio. Então, quando o tema envolvesse uma decisão de política econômica, aquilo era repercutido, era discutido no âmbito de uma matéria, não apenas pelos economistas que concordavam com aquela política econômica, mas também da linha oposta, que se opunha, que contestava aquilo, né? Enfim, as matérias procuravam debater os temas, de modo geral. Isso é que entrou em declínio completamente, né? Aquela figura que é um pilar do jornalismo liberal, que é o outro lado, né? Quer dizer, aquela ideia de ouvir o outro lado, sempre dar voz ao outro lado de uma denúncia, de um problema, de alguma coisa que esteja acontecendo, isso está virando uma mera formalidade, né? Basta ver na televisão, por exemplo, né? As matérias, elas ouvem uma denúncia que é feita, o denunciante tem amplo espaço para falar, né? E enquanto o denunciado a matéria termina, volta para o apresentador e ele lê uma nota, né, dizendo que a pessoa acusada na matéria disse isso, disse aquilo e tal. Mas quando era dever do veículo botar uma câmera lá, ouvir o sujeito e colocar na reportagem para que o público julgue a acusação e a defesa, o pró e o contra. Isso é jornalismo. Independente da ideologia. Isso é um jornalismo que se espera seja feito por qualquer veículo de jornalismo, tenha ele a orientação política que tiver. Isso, na minha visão, ou pelo menos naquele jornalismo no qual eu fui formado, esse é um jornalismo sério, né? Um jornalismo que busca a diversidade, que busca colocar os diversos pontos de vista para o público e permitir ao público que forme a sua opinião. E que na página editorial, nas páginas específicas de opinião, aí sim exerça com toda a legitimidade a sua opinião, procurando influenciar o público, mas não influenciar o público matéria por matéria, simplesmente excluindo as vozes discordantes e só fazendo
uma pauta de assuntos que seja uma extensão dos editoriais, né? Quer dizer, só é assunto aquilo que o veículo julga importante a partir de uma determinada ótica. Os fatos que são importantes, mas divergem da sua ótica política, são completamente ignorados, omitidos, né? ou escanteados dentro da própria cobertura. Isso não é jornalismo sério. E hoje, infelizmente, os veículos, muitos aí na internet, estão seguindo esse caminho que o senhor está falando. Infelizmente... De esquerda e direita. Exatamente. Infelizmente, digamos, por diversas razões, o jornalismo alternativo, a imprensa alternativa, antigamente chamada imprensa alternativa, a sua versão contemporânea dela, ela vai se transformando na contrafacção da imprensa dominante, da imprensa hegemônica de direita. Ela vai fazendo as mesmas coisas com sinal trocado, infelizmente. Quer dizer, na verdade, nós temos hoje uma imprensa de esquerda, uma imprensa progressista, que ela, em larga medida, ela faz crítica do noticiário da imprensa de direita conservadora. Ela critica, ela reproduz esse noticiário de forma crítica, né? Ela não gera conteúdo autônomo, raramente, é muito pequena e muito irrelevante a sua produção de conteúdo autônomo. Esse conteúdo autônomo, o que tem é quase 100% opinião, e não informação, não apuração, não reportagem, não, enfim, digamos, levantamento primário dos fatos, né? Então esse é o grande problema que eu vejo, né? Isso acontece evidentemente por várias razões, a maior das quais é a fraqueza de recursos econômicos. Fazer jornalismo, fazer reportagem, jornalismo e noticiarismo é muito caro, né? Implica investimento. A imprensa de esquerda, independente, progressista, ela não tem o volume de recursos necessário, mas para fazer isso em grande escala, mas não a exime de fazer na escala em que isso possa ser feito veículo por veículo. Mas o que a gente tem é como uma derivação da chamada blogosfera. Os blogs são essencialmente veículos de opinião, né, e não veículos de reportagem. Então a gente teve uma ampliação, uma projeção disso para todo o conjunto da produção da mídia independente, a mídia de esquerda atual. Eu acho que isso precisa ser pensado, né? Eu acho que não fica muito frágil criticar as fragilidades, né? as insuficiências, os erros e as manipulações da imprensa de direita e, de alguma forma, ou em larga medida, em certos casos, fazer a mesma coisa. Na verdade, a grande mídia, então, continua pautando o debate. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o que é assunto? O que é que se debate normalmente? Quem produz o noticiário? O que é notícia? Né? Quer dizer, a primeira coisa, qual é o critério de notícia? O que é notícia? Esse é um debate muito sério que eu já experimentei na carreira em diversos lugares, né? Por exemplo, dentro da mídia pública, né? Você vai trabalhar em veículos, em televisões públicas, rádios públicas, enfim, dentro da mídia que não está ligada necessariamente a uma empresa jornalista, não está ligada ao mercado e, portanto, não tem nenhum compromisso de defender os pontos de vista do mercado. Ao contrário, estando numa mídia pública, tem a obrigação, o dever de defender os interesses da sociedade, da cidadania e, portanto, ser radical nessa coisa do equilíbrio das diversas correntes e tal. E mais, na escolha dos assuntos também, certos assuntos são tipicamente de interesse do mercado, né? E não precisam ser necessariamente tratados numa mídia pública, ou não com aquela ênfase, aquela insistência que a mídia privada gosta de tratá-los, né? No entanto, é muito difícil fazer isso, né? Reuniões de pauta dentro da mídia pública, em 2 minutos, viram iguaizinhas as reuniões de pauta da mídia privada, né? E aí você escuta, mas por que nós estamos fazendo isso? Por que nós vamos falar disso? Não, porque esse é um assunto do momento, porque todo mundo está dizendo. Ora, como todo mundo está dizendo? Todo mundo está dizendo, a grande maioria da nossa mídia é uma mídia privada, uma mídia de mercado. Então é claro que a maioria está dizendo isso. Agora nós temos que dizer outra coisa, temos que buscar outras pautas. É muito difícil você conseguir sair dessa lógica
mesmo dentro da mídia pública, hein, que é uma mídia, quer dizer, financiada pelo Estado, de modo geral, e tem o dever de buscar equilíbrio e amplitude e tal, né? Que dirá, então, da mídia de esquerda, porque a mídia de esquerda ela entende que tem um outro papel, que tem um papel crítico, um papel militante, então, enfim, tem o que sofre muito nisso tudo, o que pena muito, é o jornalismo, é a informação, é a técnica de apurar, digamos, contar às pessoas o que está acontecendo com o máximo de riqueza, o máximo de detalhes, para que as pessoas formem opinião autônoma, sem que alguém tenha que dizer a elas o que elas devam pensar.